Por que o prêmio Nobel para Barack Obama e não para Dom Paulo Evaristo Arnes ou Dom Helder? Acho que o prêmio Nobel sempre foi um prêmio político, ou seja, a academia, eles têm uma discricionariedade a escolher qual é o tema relevante do determinado momento e quem é a personagem que em alguma medida está tocando aquele tema. Se nós pegarmos a lista dos Nobéis, nós vamos ver que sempre foi assim, portanto eu não tenho nenhuma surpresa da escolha do Obama nesse momento. E por que não a Igreja Católica Brasileira, que teve um momento importante na luta contra a ditadura aqui no Brasil? Acho que nós tivemos dois grandes nobeizáveis aí, né? Dom Helder no final dos anos 60 e Dom Paulo nos anos 70, né? Talvez a própria Igreja tenha temido os Nobéis a serem conferidos a essas duas personagens. Nós temos que pensar que a Igreja era progressista em muito poucos lugares do mundo. O Brasil talvez tenha sido o grande centro do progressismo da Igreja. Na maior parte dos países, a Igreja apoiou os regimes autoritários, etc. Ainda que nesse período Paulo VI fosse um papa razoavelmente progressista, certamente Dom Helder estava à esquerda dele, né? Agora, em relação ao prêmio de Dom Paulo, que já no final dos anos 70, ele competiu com pessoas que estavam lidando com problemas que talvez naquele momento fossem maiores que os problemas brasileiros, né? Vamos pensar, nós já estávamos no fim da nossa ditadura, a Argentina vivia talvez um dos momentos mais cruéis da sua ditadura. E nesse momento ganha um argentino. Também no Oriente Médio, quando nós tínhamos um conflito muito contundente e um diálogo entre Menachem Begin e Sadat, quer dizer, não era pouca coisa. Então, eu acho que esse foi um tropeço na história. Poderia ter sido Dom Paulo, ele mereceria, no entanto, havia situações talvez mais candentes do ponto de vista da violência, dos direitos humanos. Um prêmio Nobel é capaz de provocar alguma mudança política na região para onde ele está indo? Talvez em países menores a premiação possa ter um impacto. Quer dizer, quando você premia um Oscar Arias que está negociando a paz na América Central, isso lhe dá um cacife político que talvez ele não tivesse antes. Mas não acredito que esse seja o caso. Eu acho que o caso é do reconhecimento de uma mudança muito forte. Quer dizer, o presidente Bush, ele construiu conflitos onde talvez eles não fossem necessários. E quando nós lemos, por exemplo, o discurso do Obama no Cairo, você vê que ele desconstrói essa lógica. Ele diz, olha, nós não temos que olhar pelas nossas diferenças e oposições, mas pelo aquilo que nós temos em comum, pela nossa trajetória em comum de conviver. Então, ele desarma, ele distensiona uma situação no Oriente Médio. Ele tem uma ação que é concreta, quer dizer, quando ele põe fim ao projeto de um escudo antimísseis na Polônia, na República Tcheca, que incomodava demais os soviéticos. Isso não é uma promessa, isso foi uma suspensão de um projeto. Eu acho que ele já tem coisas na presidência que podem ser contadas a seu favor. No caso, por exemplo, da premiação para Adolfo Pérez Esquivel, na Argentina, isso teve um papel importante? Eu acho que teve um papel importante pelo seguinte, pelo desdobramento que nós tivemos no governo Alfonsín. Diferentemente do Brasil, né, o que aconteceu na Argentina foi a punição, num primeiro momento, daqueles que estavam envolvidos com os principais casos de violações aos direitos humanos. E o Esquivel foi um dos atores principais em contar toda essa história, né? Então, certamente, ele fortaleceu esse movimento de punição, que depois foi suspenso e agora retoma. Quer dizer, a Argentina é um país que quita a sua dívida com o passado, né? O Brasil, por exemplo, é um país que não o fez. Aqui no Brasil, por exemplo, os irmãos Vilas Boas poderiam ter recebido. Assim, quer dizer, é interessante notar o seguinte, que o Nobel da Paz, ele não é um prêmio só para quem consegue ter um impacto sobre guerras, tá? Mas ele é um prêmio dado a quem constrói alguma ação humanitária. Ele expandiu muito, quer dizer, hoje o meio ambiente, né? Os irmãos Vilas Boas que tiveram um papel determinante a que o Brasil não exterminasse todos os índios. Quer dizer, eles tiveram o impacto de converter a política oficial, não numa política de mera assimilação, como era no passado, mas numa política de respeito a essas comunidades. O desastre que aconteceu na Argentina. Na Argentina e em outros países da América Latina. Quer dizer, os argentinos liquidaram as suas populações indígenas. Então, os irmãos Vilas Boas, sim. Agora, é uma coisa muito de situação. Quer dizer, infelizmente, o Brasil não tem, poderia ter,
Nós talvez não tenhamos tantos heróis assim, mas há alguns que talvez tivessem merecido receber. Os irmãos Vilas Boas é uma boa opção, Dom Helder é uma outra boa opção, Dom Paulo é uma boa opção de Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz para Barack Obama foi anunciado dias antes da revelação de que o número oficial de soldados americanos no Afeganistão não incluiu 13 mil soldados das tropas de apoio que foram enviados este ano ao país. Ou seja, em vez de 68 mil, o número oficial do Pentágono, os Estados Unidos já têm 81 mil soldados no Afeganistão. Entre o discurso pacifista e a prática beligerante, o que tanto os críticos quanto os entusiastas esperam é que o Prêmio Nobel da Paz não fique apenas pendurado na parede da Casa Branca.